não tem voz, não tem vez, ela obedece, ela só é como se ela nem pensasse. A educação tradicional parte do princípio de que a criança não é um ser vazio de conhecimento e que a gente coloca tudo na cabeça dessa criança. É a tábula rasa. Vocês já ouviram esse termo? A educação era considerada a tábula rasa. Aquela tábula rasa, no caso, é considerando uma tábua sem nada escrito e que você ia começar a escrever como um vazio. A cabeça da criança não era considerada com a experiência que ela vinha, nem o social, a família que ela vinha, os costumes, a cultura. Era considerado um padrão de conhecimento para todos igual, para todos de forma iguais. E ali a educação cabia colocar conhecimento dentro daquela cabeça. Imaginem como se a cabeça da criança fosse um balde, e ali fosse despejado tudo de fora para dentro. E a criança que se vire para engolir tudo aquilo, aprender tudo aquilo. Era uma educação com foco no professor. O centro foi o professor. Ao longo da história da educação, nós vimos isso mudar. Mas mudou muito pouco em alguns aspectos. A sociedade hoje é outra. Nós temos uma sociedade que hoje, depois do ECA, de 1990 para cá, que a mudança começou a ser mais visível aos nossos olhos. Com a educação, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ajudou muito a ver que a criança tem voz, que a criança pensa, que a criança traz quando ela chega no ensino fundamental, ela já tem toda uma experiência de educação infantil. Não pode ser rejeitada essa experiência, que a criança tem que ser educada para ter autonomia, para ela saber pensar e decidir o que é certo, o que é errado, de acordo com as convicções que ela vai aprendendo com a família e na escola, no social. Se ela vai bater no amiguinho, ela tem que aprender a controlar a mão antes de bater, mas porque ela sabe que é errado, não porque foi imposto que se ela bater, ela vai de castigo. Ela tem que saber que é errado. Esse tipo de pensamento educativo torna a educação muito mais responsável por desenvolver o aluno integral. Não é mais uma educação com o foco só da alfabetização, ou matemática, ou ciência, história, geografia. E o conhecimento foi virando cada vez mais um conhecimento só, não tão fragmentado como ele era, e como ainda algumas escolas consideram. Sorte que temos na educação infantil e no ensino fundamental dos anos iniciais, um professor que é o responsável pela turma, porque esse professor garante a integração de todos os conteúdos escolares. Ele garante que o conhecimento seja trabalhado de uma forma circular e não linear, de uma forma que sempre ele vai e volta naquele conhecimento. A educação tradicional, ela cuidava somente de partes para depois formar o todo. Essa fragmentação dos conteúdos escolares, que foi mudando, chegou em 2017, onde nós temos a BNCC. O que é isso? É a Base Nacional Comum Curricular. Com a BNCC, as habilidades e competências ali colocadas, elas são evolutivas no ser humano, considerando desde o nascimento da criança. Olha que bonito, gente, que bonito. E com isso, esse desenvolvimento da criança precisa ser trabalhado como um todo e respeitando cada fase. O ser humano é um ser que se desenvolve por fases. Nós não somos assim, nascemos e pabuf, já estamos sabendo tudo, não é? Um cavalinho nasce, em poucas horas está lá trotando. O ser humano demora 1 ano para andar.
demora 1 ano e mais alguns meses para falar correntemente. Demora 3 anos, às vezes, para ter um pensamento começando a ir para a lógica. Ter um pensamento que você consegue conversar, dialogar. Você vê a oralidade da criança sendo uma expressão do que ela pensa. Hoje uma criança pequena já traz muitos argumentos para você. Que ela pergunta, mas por quê? Por que isso é assim? Por que isso pode ou isso não pode? Quando ela começa as fases do porquê, isso é um sinal de muito pensamento, do pensamento ativo. E todo esse desenvolvimento infantil que ocorre nessa idade, desde que nasce, ele está presente na escola. E a escola não pode vir com métodos e práticas tradicionais. Chegue para essa criança que já tem um pensamento cheio de argumentos, com uma vivacidade, com muita oralidade, e faça ela ficar sentada 4 horas por dia. Ela não é um adulto em miniatura como era lá no passado. Ela é uma criança em desenvolvimento. E sendo assim, precisa ser respeitada como criança, tratada como criança. E tratar a criança como criança não é mimar, não é fazer todas as vontades. Não pensem que, superando a educação tradicional, nós estamos dando uma libertinagem, porque houve uma certa confusão. Na década de 80, eu era professora em sala de aula e vivi isso na pele, quando o construtivismo entrou para as escolas e foi mal interpretado. Achavam que tinha que deixar todo o foco na criança, quando era antes do professor, depois foi o tempo dos métodos, daí virou um foco na criança, como se a criança que decidisse o que ela tinha que aprender e o que não ia aprender. Isso não está certo? Então, sabe, é como aquela história da curvatura da vara, né? Foi tanto de um lado que voltou para o outro, oposto, não chegou tão no equilíbrio. Eu penso que agora nós estamos indo para o equilíbrio, superando, muitas escolas estão superando sim o ensino tradicional e abraçando a BNCC com todas as habilidades que ela traz ali para desenvolver com a criança. E os métodos precisam ser revistos. Agora, em tempo de pandemia, é muito, muito mais necessário se faz ver e olhar para os métodos. Que tipo de métodos, que tipo de práticas que eu vou oferecer para a criança de forma que ela aprenda de fato. Aí vem a nossa responsabilidade como educadores, como mães e pais, como professores, psicopedagogos, se estiverem me ouvindo, psicopedagogos. Para tratar a dificuldade de aprendizagem, nós não temos que voltar para a educação tradicional, para fazer essa criança se desenvolver, mais ainda que eu vou buscar, nas características da idade desta criança, eu vou buscar portas, oportunidades de aprendizagem. Eu vou buscar entradas para a aprendizagem de forma que eu não vá encher um balde, como se fosse um balde a cabeça dela. Não vou encher a cabeça de ninguém. Eu vou trabalhar o pensamento dela, dialogando com ela sobre o objeto que eu quero ensinar. No caso, a alfabetização, a nossa língua. A língua portuguesa é o objeto que eu quero ensinar. Quando a criança tem um transtorno, eu vou buscar esse objeto e transformá-lo em sentido, em significado para essa criança, para que todas as vantagens que ela tenha, todas as habilidades que ela já desenvolveu, corporais, sensoriais, cognitivas, psicológicas, sociais, tudo isso, que é um ser humano completo, que ela possa colocar tudo isso ali, na conversa sobre aquele objeto, no caso a língua portuguesa. Quando eu coloco em prática essa metodologia
E o mediador, no caso, o professor ou a mãe que está aí fazendo trabalho com a criança, quando essa mãe vem trabalhando com essa dificuldade, ela tem que necessariamente conhecer minimamente essa criança e saber que característica que ela vai usar para ensinar. Pode parecer um pouco confuso, mas eu já vou explicar agora usando exemplos da língua portuguesa realmente, da prática de alfabetização, tá certo? Até aqui eu fiz um pouco de retomada, porque a educação tradicional foi a que nós estudamos. Eu estudei, fui alfabetizada com cartilhas e fazendo uso de muitos métodos bem tradicionais, como o silabário. Colocar o silabário na parede e a criança ter que ler todo o silabário. Sabem o que é um silabário? É colocar desde o A, B, C, então A, E, I, O, daí vem o B. Ba, Be, Bi, Bo, Bu, vem o C. K, aí o C, escrito com outra cor, né? Porque não é o mesmo som do K. K, C, Si, Co, Cu. D, daí vem o Da, D, Di, Dó, Du. Ah, e o ão no final, né? Da, D, Di, Dó, Du, Dão. E, já está na vogal. Põe sempre as vocais em outra cor. Então, o silabário servia para quê? Servia para a criança aprender as partes e depois o todo. Partia, então, de um fragmento, que era a letra, outro fragmento um pouquinho maior, que era a sílaba, e passava para as palavras. Como que eu sugiro? Como nós estudamos na BNCC hoje? Como os teóricos da língua portuguesa orientam a gente. Ana Teberoski, Magda Soares, são esses que eu sigo. Os principais, assim, Emília Ferreira. Eles têm uma teoria que não dá para a gente ignorar, porque é anos e anos de pesquisa. E quando a gente põe em prática essa teoria, a gente vê que funciona, porque ela respeita tanto a forma de pensar da criança, quanto a forma de agir, da característica do brincar. Ela respeita o aprendizado naquela fase. Aí o que a gente faz hoje? A gente pega o todo, a palavra ou o texto, desde que contextualizada. Essa palavra não é qualquer palavra. Não é como nas cartilhas que a gente pega e vai aparecer lá, por exemplo, a pata nada. Qual criança hoje viu uma pata nadando? Está ali no seu quintal, uma pata nadando? Só se for na poça d'água, né? Mas você tem uma pata? É muito mais palpável para a criança você dizer para ela e falar uma frase do dia a dia dela. Falar, olha, o carro do Luiz é azul, porque ele se chama Luiz, ele tem um carro azul e pronto. Agora sim faz sentido. Aí vem outras frases da cartilha, o bebê baba. Essa ação fragmentada não cabe mais. Essa ação ensina. Se eu pegar uma cartilha hoje, eu alfabetizo. A duras penas, porque ela já alfabetizou milhares, milhões de pessoas do Brasil. Só que, milhares de pessoas, né? Mas com muito esforço, com muito suor, com muito apelo à memória. Apelo à memória sem sentido. Porque uma coisa é eu memorizar algo que eu vi, que eu sei como que é. Outra coisa é eu memorizar algo que eu tenha que decorar. Eu vou pôr para vocês, por exemplo, aqui. Vamos ter que falar algumas palavras. Deixa eu ver, parece que caiu aqui, Guto? Não, está faltando. Tudo certo? Por exemplo, gente, nós vamos apelar pela memória aí, vou apelar pela memória de vocês. Vocês têm que decorar 10 nomes. Eu vou falar agora, hein? Atenção. Parede, relógio, porta, chave, mesa, cadeira. Decorou? Eu estou apelando para a memória de vocês por uma coisa que eu nem preparei vocês para isso. Agora vamos facilitar.
vocês vão ter que dizer para mim a cor do céu. Ficou fácil, vocês já sabem. Se eu fizer isso com a criança, é a mesma coisa. Eu vou fazer um apelo à memória e usar da memória muito forte, ou eu vou falar de coisas que ela sabe responder de cor, porque ela vive isso, porque ela sabe que é assim. Aí eu uso essas palavras para alfabetizar e não o apelo à memória como a cartilha faz, como o silabário faz. É um apelo à memória que a gente rejeita. Tá que nem a história do vestido, né, gente? Eu já contei, vou contar de novo. Vai que você que está me ouvindo, a história do vestidinho que a mãe queria dar para a criança. Aí um dia ela chega com a manga e mostra: olha a manga do seu vestido, que bonita. Olha, tem um detalhezinho. No outro dia ela traz a gola. Fala: olha a gola do seu vestido, que bonitinha, é lindo, não é lindo o seu vestido? Olha, essa é a gola. A criança nem sabe onde vai aquela gola. Aí outro dia ela mostra a saia do vestido. Olha a saia, tem uma barra. E assim vai, outro dia dá o botão. Nunca essa criança vai ver o vestido inteiro. Quando chegar o vestido inteiro ou montar esse quebra-cabeça aí, não vai ter nem graça. A alfabetização é isso. Se eu for dando partinhas por partinhas, sílaba por sílaba, não tem graça, não tem sentido. Quanto que uma criança que vai ganhar o vestido adoraria já ver o vestido. Ai, esse vestido é lindo, deixa eu ver se serve. Já coloca o vestido todo. Aí vou observar os detalhes. Olha o botãozinho que tem aqui. Olha só essa manga, essa gola. Que lindo, mas ficou bonito em mim. Era uma coisa que tem utilidade feita por inteiro. Se eu der uma gola, ela nunca vai usar aquela gola. Para que serve? Aí eu pergunto: para que serve ensinar o mar, se ela não usar o mar? Para que serve eu ensinar sílabas picadas e depois eu vou mostrar o todo? Então, compreenderam como não é tão difícil a gente ensinar quando a gente pensa na forma de ensinar? O meu objetivo aqui no canal é fazer você ser um observador do aprendizado do seu filho. Você observar e intervir corretamente. Você observar e fazer essa mediação. Bom, deixa eu ver quem está aqui, que me anima muito isso. Esse tema esquenta a gente, né? Porque eu fico assim, vendo quanto material, quanta literatura tem, e muitos professores ainda não se ousaram fazer diferente. Muitos professores ainda estão no tradicional. E eu digo mais, não é culpa do professor só não, é culpa do sistema brasileiro. O próprio sistema escolar, hoje e sempre, ele é amarrado na aprendizagem tradicional porque quer um controle. Ter crianças pensando: será que é bom? Será que é bom? Para quem? Não é? Para quem? Desenvolver sujeito crítico nesse país é bom para quem? Vamos pensar bem se a gente está educando para a vida de fato, né? Por isso que eu falo que esquenta, porque a gente fica pensando: eu quero meu filho completo, eu quero meu filho pensante, crítico, que sabe respeitar as pessoas, mas que sabe exigir seus direitos também, né? É assim que a gente quer educar. Legal, a Núbia perguntando aqui: qual a maneira mais simples de ensinar a criança a ler? Olha que legal essa pergunta. Célia, letramento, leitura de mundo. Ó, Maria Assunção aqui, boa tarde, de Macaé, Rio de Janeiro, aqui com a gente. Oliveira, por que fica chegando os vídeos que... falando nome feio aqui, não vou ler, tá, gente? Uma pena, né? Só tirar a inscrição, se não quiser, né? Tânia Mota, preciso ajudar meu filho a ler. Com essas pessoas que eu quero falar, meu canal está aberto para essas pessoas, porque a gente não quer deixar de contribuir com uma sociedade melhor. Eu tenho essa consciência.
Margarete dizendo boa tarde aqui. Obrigada, Margarete, de você estar aqui presente. Professora que faz a diferença aí com os seus alunos. Cantinho da tia, sim, dando boa tarde. Kathleen Cruz, meu filho tem 5 anos, eu posso alfabetizar ele? Pode sim, Kathleen. Já vou explicar bem para a Kathleen e para a Núbia aqui o jeito que a gente trabalha. Débora falando, boa tarde, minha filha tem 6 anos e não reconhece nenhuma letra do alfabeto. O que e como posso ajudá-la? Débora, é disso que nós estamos falando hoje. Você ouviu a historinha do vestido aqui? Eu já vou te explicar um pouquinho mais. Deixa eu só ler mais aqui. Hoje eu estou nesse exato momento tentando ensinar meu irmão a ler. E às vezes eu fico perdida com o que fazer exatamente, certinho. A Andréia, meu filho tem 6 anos, sabe todas as letras do alfabeto. Porém, quando vai juntar, não consegue formar sílabas. Não sei como fazer para ajudá-lo. Aí está a Marilene, olha que bacana, a Lucilene, Jarlene, Flávia, Emília, depois eu leio os demais. Com essas perguntas aqui de vocês, da Andréia, da Núbia, Débora, falando das dúvidas de alfabetizar de jeito fácil. Primeiro vamos dizer que não existe nada fácil, gente. Não é que seja difícil, mas tem que ser gostoso. Vamos trocar o fácil por gostoso, prazeroso. Vamos fazer a criança aprender com gosto de aprender. Porque você já viu, quando ela aprende uma coisa, como ela fica feliz, ela gosta de aprender. E o jeito, então, gostoso que a gente fala é superar toda essa explicação que eu dei do ensino tradicional. Se você está chegando aqui agora, deixar essa live hoje só mais umas 2 horas, depois nós vamos tirar do ar. Então, assista, se você quiser assistir a primeira parte, se você chegou aqui agora, eu dei toda a história da educação de forma rápida, mas para entendermos por que a educação tradicional ela não ensina, tá? Agora eu vou mostrar o que ensina, né? Então, o que ensina a criança é você aproveitar esse todo, como nós falávamos, de não dar as partes, por isso esse ensino de meu filho sabe as letras, mas não sabe juntar. Tá bom? A Débora falou, a Andréia. Essa questão de juntar as letrinhas é um pensamento que é lá do ensino tradicional. É um pensamento que trabalha das partes para o todo. Nós vamos cancelar um pouco isso na sua mente. Não fique ensinando nome de letras, não. Vamos partir do todo. Comece pelo nome dela. Comece pelo nome da criança, mas escrita com letra de forma de caixa alta para você perceber, para ela perceber os elementos que tem ali dentro. Aí você vai apresentar o nome dela, vai apresentar assim, olha, com letra grande, maiúscula, né? Aqui eu fiz uma lista de animais, ó, cachorro, cavalo, galinha, macaco, a Bianca aqui. Achei o nome da Bianca que eu queria procurar, que é o nome de uma pessoa. A Bianca é a minha menina que representa os filhos de vocês aqui, que é a minha bonequinha Bianca. Até não sei onde ela foi parar hoje, acho que está fazendo arte por aí. Eu vou escrever o nome da criança e apresentar assim para a criança. Não vou apresentar o B, o I, o A. Não, eu vou apresentar Bianca. Quando eu apresento o nome todo, eu estou apresentando uma forma de representar o nome dela, e o nome para ela tem muito significado. Ela sabe o nome dela. Aí começa a mostrar outros nomes também, aleatórios. O seu nome, o nome do papai, nome do cachorro de vocês, se tiver, tá? Nome do brinquedo, faz uma lista de animais. Quando eu trabalho com os nomes, os substantivos, eu chamo que vamos substantivar a criança. Vamos trazer o nome dos substantivos, que são coisas concretas, palpáveis, visíveis. E a criança vai começar a associar isso com a imagem que você mostrar, ou com o ser que é ela, né? Quando eu trabalho dessa forma, eu vou necessariamente exigir da criança uma leitura global. Eu não vou fazer uma leitura de partes da palavra. Fazer assim, ó, B com I, o que que dá? O
que aí vicia a criança a querer ler o nome da letra e não o som. Nós vamos ensinar, então, o som da palavra. Em várias lives a gente vem trazendo práticas e eu venho mostrando essa prática. Por que assim dá certo? Primeiro ponto, porque isso acorda, desperta na criança, o interesse para ver o que está escrito ali. É uma concepção que eu mostro a função social da escrita. Por que escrever é necessário? Por que você usa a escrita? Para se comunicar. Você usa no WhatsApp? Com certeza. Aí o que você faz? Você se comunica com alguém. Você conta algo e a pessoa responde. Mostra para a criança para que serve escrever. Porque assim ela vai querer saber. Ela quer aprender. Ela quer. Mas como eu falei ontem, que hoje a gente ia continuar o assunto da dificuldade de aprendizagem também, quero me dirigir aqui à criança de maior de 7 anos, inclusive, que não aprendeu ainda também. Ou a criança de 6 anos que está ainda não está olhando, está sem interesse nenhum de aprender a ler e escrever. Nós vamos despertar esse interesse, de uma forma ou de outra. Que forma? De uma forma ou de outra? Ficou boa essa, né? O tradicional ou o atual? O indicado. Qual é o indicado? Usar de palavras que tenham sentido, mas principalmente de textos prazerosos. Aí eu trago livros de histórias, gibizinhos. Não preciso cartilha. Vou pegar livros e vou ler para ela. Ela vai perceber que ali está escrito algo muito legal. E vai pedir para você contar de novo. Ela vai gostar daquele livro. Vai gostar de ver que através de uma informação que ela aprendeu algo. Você pega no celular e faz uma pesquisa. Por exemplo, vocês estão falando de baleia. Pega ali, você já põe no Google uma pesquisa, põe baleia, vê quantos tipos de baleia que existem. Aí começa a ler para ela, olha essa baleia, ela vive tantos anos, é mamífero. Sabe o que é mamífero, filho? Quando você está fazendo uma pesquisa ali no celular e mostra para ela, você despertou interesse para ler. Comece a despertar esse interesse, que é um ponto muito forte para querer ler. Porque se a criança não quiser ler, você vai ter um trabalho muito mais difícil, muito difícil. E pouco prazeroso, que aí você vai entrar na briga, vai entrar na exigência, vai entrar na dureza. É muito mais prazeroso para vocês se você quiser, se você cutucar lá essa vontade de querer, essa curiosidade que existe naturalmente na criança. Vamos despertar. Que hora que eu desperto essa curiosidade, essa vontade, ela vem te ouvir e você vai mostrar aonde você está lendo aquilo e o que está escrito ali. Sempre mostrando mesmo as palavras. Aí com isso ela vai adquirir o hábito de ler, de fazer uma atividade com você. As atividades são as mais gostosas. Vai ler porque vai gostar de ler. Esse é o caminho, um dos principais caminhos, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui. A Jaque falou que a Jaque que eu estava respondendo, né? Que às vezes ela fica perdida com o que fazer. Jaque, faça isso, comece com livrinhos de história todo dia, com o nome da criança e com outras palavras. Aí você vai mostrando para ela como que se escreve aquelas palavras. A Marilene Rocha, dando boa tarde, a Marilene está fazendo as atividades lá bastante, né? A Marilene é de Ponto Chique, Minas Gerais. Jarlene, concordando, Lucineide, a Lucineide de Chupingaia, Guaia, Rondônia. A Lucineide que está com um empenho total com o filho dela e ele já está com a consciência fonológica em desenvolvimento. Falando de educação tradicional, nem se pensava em fazer a criança entender o som da palavra. Ela aprendia e decorava as sílabas, decorando sílabas sem fazer uma associação de que aquele som é igual a esse som, ou é diferente um som do outro.
a questão do som era pouco valorizada, era muito mais valorizada a escrita, tanto que tinha aqueles exercícios pontilhados de passar por cima, de liga os pontinhos, não é? Você conhece. A escrita era super valorizada, muito mais do que a leitura. E aí o que acontecia? Crianças copistas. O que é criança copista? Tem muitas ainda hoje, que sabem copiar perfeitamente, mas não sabem ler. Ela copia tudo certinho, até no manuscrito. Eu tive alunos que tinham cadernos cheios, cadernos de cópias direto da lousa. Ficava a aula inteirinha no fundo da sala, copiando a lousa. Meu Deus, isso não é ler. E essa criança nunca sabia ler, ela sabia copiar. Simples assim, só copiar. Isso não é ler. E hoje o que a gente faz? A gente começa estimulando mais a leitura do que a escrita. A escrita, lá na educação infantil, já vem sendo trabalhada através do desenho. Coordenação motora fina, o desenvolvimento da criatividade, de um pensamento criador através do desenho. Ela conta a história do desenho. Outra forma de ensinar aí, hein? Através do desenho. Comece também a Núbia lá perguntando como fazer. Comece explorando o desenho da criança, que ela saiba ler o que ela desenhou. Sabia que a gente lê desenho? Olha lá. Vamos ler o desenho e faça a criança contar tudo o que ela desenhou. Assim a oralidade dela está se desenvolvendo para ela poder ler. E o que mais nós temos? A Andréia falou, meu filho tem 6 anos, sabe? Ela que eu já respondi, eu voltei aqui para cima, deixa eu ir lá para baixo. A Ana Lúcia falou aqui, que bacana, peguei ao vivo aqui, mamãe Júlia da atividade do Circuito das Letrinhas. Que legal! A mamãe da Júlia. Júlia, um grande abraço aí. Ana Lúcia, um abraço para a Júlia. E você está fazendo tudo tão lindo com ela, muito bacana. Ela está vivendo, ela é a mamãe do nosso curso também, gente, que está brincando e aprendendo com as crianças, né? A Ana Júlia, ela compartilhou ontem comigo no Instagram, quer dizer, não é nem do curso, ela aprendeu nos lives aqui e pôs em prática o circuito e criando, inventando mais ainda. É muito gostoso isso, porque a criança aprende brincando. A Jarlene, realmente esses seus encontros nos ajudam a entender que o nosso planejamento hoje, pensamos primeiro nos pais. O planejamento do professor hoje tem que conter, inclusive, a adaptação curricular. A BNCC indica isso. O que é adaptação curricular? Para as mamães de criança com dificuldade ou com transtornos. Que aquela habilidade que você vai trabalhar com a turma toda seja adaptada para uma criança, se caso você tenha uma criança com laudo de transtorno de aprendizagem. Qualquer tipo de transtorno, síndromes, TEA, TDAH, tá? Você vai fazer no seu planejamento escolar uma adaptação e aí você considera realizado aquele trabalho também. É muito bacana isso, é uma novidade que a gente tem que aprender a lidar com ela quando professor, né? Maria Augusta falando, ajuste seu fone, o áudio está abafado. Olha, será que está aqui, gente? Está saindo aí? Falando que o áudio está abafado. Não sei se faz um tempo, se melhorou. Se tiver ruim ainda, gente, coloca para mim aí. Aqui está só girando a imagem. O Antônio Peixoto falou, boa tarde, iniciei pedagogia, as dicas e informações, como também orientações, estão sendo muito proveitosas. Obrigada, Antônio, que bom que você está gostando. A gente procura atingir professor também, não só mãe e pai, né? Porque a gente está com foco nas mães aí que estão se virando e conseguindo alfabetizar em casa, não deixando essa criança crescer sem ser trabalhada, porque é difícil, né? No online fica mais difícil do que o presencial. Ana Lúcia falou, letra de forma foi a melhor forma que encontrei para ensinar a Júlia. E ela lê muita coisa sozinha, mas fiz muitas atividades que peguei no teu canal. Ela tem 6 anos e falta o CH e o NH. Vai chegar. A Júlia vai chegar já já. Continua brincando,
coloca as palavras no meio, aí você já vai ver que ela já chega. A gente não precisa ficar entrando nos detalhes com ela ainda. A Sônia Maria falou, não estou ouvindo seu áudio, está babado. De novo, não sei se eu queria de novo. Adoro ver você explicar, a neta Estelle falando. Maria Antônia, na educação infantil não precisa trabalhar as sílabas individual? Não, Maria Antônia, não trabalha sílabas, não. Nem no ensino fundamental. Só depois de alfabetizado, aí você pode sistematizar, porque vai ter que aprender a separar a sílaba para quando ela estiver escrevendo no caderno de linha e precisar separar a sílaba para ir na outra linha. Para isso que serve as sílabas, para a ortografia. Porque nossa língua portuguesa, ela é sonora, ela é fonética, ela é muito mais trabalhar som das palavras do que a escrita. A escrita propriamente dita, corretamente, ela é ortográfica. E aí, a ortografia vem no segundo ano do ensino fundamental. Segundo até o quinto. Tem todo um tempo para ela aprender a escrever a diferença do S com Z, do CH com X, do X com S, SS, C cedilha. Enfim, vamos alfabetizar no momento certo, que na educação infantil é o conceito de letramento. Letramento na educação infantil. Letramento, isto é, colocar a criança em contato com a língua escrita de diversas formas, com diversos textos, com livros, revistas, gibis, com poesia, trava-língua, com parlendas, diversos tipos de textos, incluindo muita arte, porque o belo tem que ser trabalhado aí. As cores, o desenho, para a criança ser respeitada como criança e aproveitar o faz de conta, essa maravilha que é a fantasia infantil para alfabetizar, isso que é gostoso. Então nada de letras de sílaba, nem nome de letra, não, isso não. Legal, gente, estamos dando retorno aqui que o áudio está normal. Obrigada, agora acho que está tudo certo aí, né? A Vânia falando aqui, boa tarde, minha sobrinha tem 10 anos e lê com dificuldades. Coloca letras e sons que não estão no texto, como posso ajudá-la? Você pode ajudá-la com bastante exercícios significativos para ela. Primeiro, a partir de coisas que ela goste, né, Vânia? Pega algum texto, música que ela gosta de cantar, ou se ela não gosta de cantar, ela já viu alguma poesia que ela gostou, um livro que ela gostou, e a partir desse livro você faz a leitura com ela, para ver até onde ela tem dificuldades reais de leitura, ou é falta de hábito, falta de prática, tá? Se ela já está alfabetizada ou não. Estar alfabetizada é poder ler, não precisa ler fluentemente, é decodificar aquela letra, eu pegar essa lista aqui e passar para uma criança ler, e ela conseguir ler. Pegar uma lista de palavras que você trabalhou e ela leu todas. Pegar uma frase e ela lê. Aí você diz, ela está alfabetizada. Agora, ter fluência, saber ler com bastante pontuação e tudo, isso ela vai adquirir ao longo dos anos e do crescimento. Apesar de que, se ela já tem 10 anos, já deve ter fluência na leitura, né? Então, precisa ver o que está acontecendo aí. Depois você pode me passar alguns detalhes. A Ana Lúcia ainda falando, o áudio está normal. A Suzy, meu filho tem 6 anos e está no primeiro ano, mas estou tendo dificuldades. Palavras com sílabas simples, ele até consegue ler, mas palavras com sílabas complexas está bem devagar. Fico achando que está atrasado. 6 anos, né? Vamos considerar a idade, 6 anos já é primeiro ano. Sílabas complexas, existem sim muitas dificuldades, né? Eu estou com o cachorro aqui na mão, o CH. Então, a criança, quando ela tem essa dificuldade, nós precisamos trabalhar várias palavras e associar com ela esse som. Trabalha som para ela ir memorizando, galinha, tem o NH. Eu não vou deixar de trabalhar palavras em inglês, Electrolux, a marca da geladeira.
Eu não vou deixar de trabalhar palavras porque elas tenham uma letra que ouça, eu sei cedilha. Eu vou trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo desde o começo. A alfabetização não fica partindo do fácil para o difícil. Ela parte do sentido para a prática, do que é significativo para a criança, para a prática de leitura. Só esse critério. Não vamos usar critérios aí, outros que são da escola tradicional cartilhesca. Isto realmente vai atrapalhar. Quando a criança está lendo e chega na sílaba complexa e não conseguiu ler, para isso tem a sua mediação, para ajudar a impulsionar esse momento até que ela venha a adquirir esse aprendizado. Tá certo, Suzy? A Lucineide falando também que está normal. Flávia mandando um tchauzinho. Vânia aqui, gratidão. Obrigada, Vânia, da sua pergunta. A Lúcia falou, boa tarde, estou alfabetizando meu sobrinho. Gostaria de saber quanto tempo fica em conteúdo com essa criança. Como saber que está no momento de mudar? Gente, não é necessário pensar em mudar, sabe como funciona, Lúcia? É que nem você começou um livro, você vai ler um livro, se ele está interessado, você não vai falar no meio do livro assim, vou parar, vamos mudar agora de atividade, depois eu leio o resto do livro. Se a criança está interessada, você vai ler o livro todo. Se ela já se distraiu, não adianta você ficar insistindo naquele livro, então, num outro momento, você pega ele. Mesma coisa com qualquer atividade. Está montando um quebra-cabeça com ele, se ele se distraiu, não quer mais, não adianta você ficar forçando naquele momento, guarde, então, em outro momento você vai conseguir. Crie uma rotina de atividade para que ele aguente ela até o final. Mas questione se a atividade não está sendo inadequada. Quando a criança rejeita muito as atividades é porque não está atingindo o interesse, aquela vontade que eu falei que está aqui dentro, ó, tá? Não é isso. A Ana Lúcia perguntando, quero fazer um curso, como faço? Tem algum vídeo no canal que explica? Ana Lúcia, nós estamos com as inscrições fechadas ainda, que eu estou dando mais atenção para a turma que começou agora recente, mas no finalzinho de agosto eu quero abrir nova turma. Que dá pra gente já começar outra turma. Então, fique esperta nessas lives. No finalzinho de agosto, provavelmente eu abro a outra turma. Aí, nos primeiros dias, ainda tem desconto muito, super, mega especial, tá? Esse pessoal que está aqui comigo, que está fazendo o curso, pegaram logo no primeiro dia, aí pegam um desconto bem bom, tá? Então, fique esperta que a gente já vai conseguir abrir. A Fleg está aqui também, a Fleg é coordenadora aqui da minha região. Fleg, grande abraço para você. Não sei se você assistiu desde o começo, mas eu te aconselho que o começo dessa live dá um bom HTPC, viu? Fica a dica para professores que estiverem me ouvindo, porque eu fiz todo um resuminho da história da educação no Brasil para a gente poder alfabetizar com sentido e significado. E o que cabe à educação infantil? Cabe à educação infantil o letramento. Cabe na educação infantil estimular essa alfabetização significativa. Que a criança, quando tem contato com o livro desde cedo, a gente consegue que ela pergunte para nós, né? Eu falo que é aquela pergunta que soa feliz ao ouvido de qualquer mamãe. Mamãe, o que está escrito ali? Essa pergunta que a gente quer ouvir. O que está escrito ali? Quando ela pergunta o que está escrito, é porque tem aquela vontade pulsante. Aí você aproveita, entra por inteiro ajudando essa criança a decifrar esse mundo letrado. Isso é o conceito de letramento que a educação infantil tem que dar conta. E dá, hein? E dá. A educação infantil é maravilhosa. Eu sou suspeita a falar, fui professora de educação infantil por muitos anos, e acho que é uma fase maravilhosa para a alfabetização. A Sueli falando, quando tem clé, estou trabalhando com ele. Obrigada. Isso, Sueli, trabalho com várias palavras, bicicleta, né? É claro, o dia está claro, e aí você vai trazendo, mas procura isso em poesia, procura as palavras assim, né? A Suzy falando, distração é um problema sério. Isso.
Ah, Cassiana, opa, que belezinha, olha aí, esperando a gente abrir a turma do curso, né? A gente vai abrir sim mais uma turma. Por enquanto, realmente, eu quero dar bastante atenção para a turma que está em andamento. Mas deixa eu falar uma coisa sobre distração e atenção também aqui, né? Distração é um problema sério. Depois que a gente entende um pouco o que é um transtorno e o que é uma dificuldade realmente de aprendizagem, né? Que a criança com dificuldade, que pode ter um déficit de atenção, ela tem algo dentro dela que é prejuízo pela própria constituição biológica dela. Aí eu tenho que trabalhar com mais e mais estratégias para segurar essa atenção da criança.